Existe um segredo que separa aqueles que vivem na escassez daqueles que desfrutam da abundância infinita, e hoje você descobrirá que está mais próximo dessa transformação do que jamais imaginou. Milhões de pessoas ao redor do mundo continuam presas em ciclos de limitação financeira, não porque lhes faltam oportunidades, mas porque desconhecem os 3 pilares fundamentais que governam a criação da verdadeira riqueza. O que você está prestes a descobrir não é apenas teoria ou motivação vazia, mas princípios científicos testados e comprovados ao longo de décadas de pesquisa com os mais bem-sucedidos empreendedores e magnatas da história moderna. A distância entre onde você está agora e onde deseja estar financeiramente pode parecer um abismo intransponível, mas a verdade surpreendente é que apenas 3 mudanças específicas em seus hábitos diários podem reescrever completamente sua realidade econômica. Napoleão Hill dedicou mais de 20 anos de sua vida estudando 500 dos homens mais ricos de sua época para descobrir os padrões ocultos que os distinguiam das massas, e o que ele encontrou foi revolucionário. Estes não eram indivíduos nascidos em berços de ouro ou dotados de talentos sobrenaturais, mas pessoas comuns que dominaram uma ciência específica que a maioria da população jamais aprende. Quantas vezes você já se perguntou por que algumas pessoas parecem atrair oportunidades e prosperidade como imãs, enquanto outras, igualmente inteligentes e trabalhadoras, permanecem estagnadas em suas condições financeiras? A resposta não está na sorte, no destino ou em forças místicas, mas em um conjunto preciso de hábitos mentais e comportamentais que podem ser aprendidos e aplicados por qualquer pessoa disposta a abraçar a transformação. O que você descobrirá nos próximos minutos desafiará tudo o que acreditava saber sobre a criação de riqueza e revelará por que milhões de pessoas talentosas permanecem financeiramente limitadas enquanto outras transcendem todas as barreiras. A mente humana opera segundo leis tão exatas quanto as que governam a física e a química, e quando você compreende essas leis e as aplica conscientemente, os resultados se tornam inevitáveis. Existe uma fórmula específica para a riqueza, um código que foi decifrado e documentado, mas que permanece desconhecido para 98% da população mundial. Os 3 hábitos que você está prestes a descobrir não são apenas estratégias financeiras, mas transformações profundas na forma como sua mente processa oportunidades, desafios e possibilidades. Prepare-se para uma jornada que mudará não apenas sua conta bancária, mas sua compreensão fundamental sobre o que realmente governa o sucesso financeiro. O conhecimento que será compartilhado com você representa o destilado de uma das pesquisas mais extensas já realizadas sobre a psicologia da riqueza, e cada palavra foi cuidadosamente escolhida para plantar sementes de transformação em sua consciência. Ao final deste conteúdo, você não será mais a mesma pessoa que iniciou esta experiência, pois terá em suas mãos as chaves mestras que abrem todas as portas da abundância ilimitada. A primeira revelação que emerge dos estudos mais profundos sobre a criação de riqueza é que o dinheiro não é o objetivo, mas sim uma consequência natural de um estado mental específico que poucos conseguem cultivar conscientemente. A maioria das pessoas inverte completamente esta equação, focando obsessivamente nos resultados financeiros enquanto ignora completamente os processos mentais que os geram. Napoleão Hill descobriu que todos os indivíduos verdadeiramente prósperos compartilhavam uma característica peculiar. Eles pensavam sobre dinheiro de forma completamente diferente das massas, não como um fim em si mesmo, mas como uma ferramenta para materializar visões maiores. Este estado mental específico não surge por acidente ou inspiração momentânea, mas através da aplicação disciplinada de princípios que reestruturam fundamentalmente a forma como o cérebro processa informações relacionadas à riqueza e oportunidades. A mente subconsciente opera como um campo magnético invisível, atraindo ou repelindo circunstâncias de acordo com os padrões de pensamento dominantes que nelas são impressos. Quando você compreende que sua situação financeira atual é um reflexo direto dos pensamentos habituais que têm ocupado sua mente nas últimas semanas, meses e anos, percebe que mudança real requer uma revolução interna, não externa. A ciência moderna da neuroplasticidade confirma o que os mestres da prosperidade intuíam há décadas. O cérebro humano pode ser literalmente reprogramado através da repetição consciente de novos padrões de pensamento. Cada vez que você processa uma ideia relacionada à riqueza,
está fortalecendo circuitos neurais específicos que eventualmente se tornarão automáticos. Os indivíduos financeiramente bem-sucedidos não nasceram com cérebros diferentes, mas desenvolveram sistematicamente redes neurais que identificam oportunidades onde outros veem apenas problemas. O primeiro hábito transformador envolve a prática deliberada de condicionar sua mente subconsciente para reconhecer e responder à abundância em todas as suas formas. Isto não significa repetir afirmações vazias ou se envolver em pensamento positivo superficial, mas sim treinar ativamente seu aparato mental para processar realidade através do filtro da possibilidade infinita. Quando sua mente subconsciente é adequadamente programada, ela começa a trabalhar 24 horas por dia para identificar, criar e atrair oportunidades que se alinham com suas aspirações financeiras. A transformação acontece em níveis sutis que inicialmente passam despercebidos pela mente consciente. Você começa a notar padrões e conexões que antes eram invisíveis. Conversas que antes pareciam irrelevantes começam a revelar oportunidades ocultas, e situações que antes geravam ansiedade passam a ser percebidas como trampolins para crescimento. Sua percepção se expande gradualmente até que você desenvolve aquilo que os grandes empreendedores chamam de visão financeira, a habilidade de enxergar potencial de lucro em circunstâncias que outros consideram ordinárias ou problemáticas. Este processo de recondicionalização mental requer consistência absoluta, pois a mente subconsciente responde apenas à repetição constante e à emoção genuína. Os pensamentos casuais e esporádicos têm pouco poder para criar mudanças duradouras, mas quando você imprime suas aspirações financeiras na mente subconsciente através de visualização emotiva e repetição disciplinada, está ativando uma força que trabalhará incansavelmente para transformar seus sonhos em realidade tangível. A riqueza, portanto, começa sempre como um estado mental antes de se manifestar como um estado financeiro. O segredo está em compreender que você não está tentando convencer o universo a lhe dar dinheiro, mas sim alinhando sua mente com as leis naturais que governam a circulação e a acumulação de riqueza. Quando este alinhamento acontece, você para de nadar contra a corrente da prosperidade e começa a fluir harmoniosamente com ela, descobrindo que as oportunidades sempre estiveram ao seu redor, apenas aguardando que você desenvolvesse os olhos para vê-las e a coragem para agarrá-las. O segundo pilar fundamental que separa os financeiramente livres daqueles presos em ciclos de escassez reside na arquitetura específica de seus processos de pensamento, uma estrutura mental que pode ser conscientemente construída através de técnicas precisas de desenvolvimento cognitivo. A maioria das pessoas opera com padrões de pensamento herdados de gerações anteriores, repletos de limitações, medos e crenças destrutivas sobre dinheiro que funcionam como freios invisíveis em sua jornada rumo à prosperidade. Estas crenças limitantes não são verdades absolutas, mas programações mentais que podem ser identificadas, questionadas e substituídas por convicções que favorecem a criação de riqueza. A mente funciona como um jardim que produz exatamente aquilo que é plantado nela, sem fazer distinção entre sementes construtivas ou destrutivas, apenas manifestando fisicamente aquilo que é nutrido mentalmente através da atenção constante. Os indivíduos prósperos aprenderam a ser jardineiros meticulosos de seus próprios pensamentos, cultivando deliberadamente ideias que geram abundância enquanto removem sistematicamente ervas daninhas mentais que produzem escassez. Esta jardinagem mental não é um processo passivo ou ocasional, mas uma disciplina ativa que requer vigilância constante e intervenção consciente. O segundo hábito transformador consiste em desenvolver aquilo que pode ser chamado de discernimento próspero, a habilidade de avaliar instantaneamente se um pensamento específico está contribuindo para sua prosperidade ou sabotando-a. Cada pensamento que atravessa sua mente carrega uma carga energética específica que o aproxima ou o afasta de seus objetivos financeiros. Quando você desenvolve sensibilidade para reconhecer esta carga energética, ganha o poder de escolher conscientemente quais pensamentos alimentar e quais descartar imediatamente. Esta habilidade de discernimento mental se manifesta primeiro como uma percepção sutil, uma sensação interna que indica se um pensamento específico está alinhado com suas aspirações ou trabalhando contra elas. Com a prática consistente,
Esta percepção se torna cada vez mais refinada até que você desenvolve uma bússola interna que o guia instintivamente em direção a pensamentos, emoções e ações que geram prosperidade. Os mestres da riqueza operam constantemente a partir desta bússola interna, tomando decisões que podem parecer intuitivas para observadores externos, mas que na verdade surgem de um treinamento disciplinado da consciência. A transformação real acontece quando você percebe que possui controle absoluto sobre o conteúdo de sua mente e, consequentemente, sobre a qualidade de sua experiência financeira. Este reconhecimento marca o momento em que você deixa de ser vítima de circunstâncias externas e se torna arquiteto consciente de sua realidade econômica. Cada pensamento se torna uma escolha deliberada, cada emoção uma decisão consciente, e cada ação um passo calculado em direção à manifestação de seus objetivos financeiros. O desenvolvimento desta arquitetura mental próspera requer paciência e persistência, pois você está literalmente reconstruindo padrões neurais que foram formados ao longo de anos ou décadas. Mas à medida que os novos padrões se fortalecem, você começará a notar mudanças sutis em sua percepção da realidade, na qualidade de suas decisões e na atração de oportunidades cada vez mais alinhadas com suas aspirações. Sua mente se torna um campo magnético sintonizado especificamente na frequência da abundância. O resultado final desta transformação mental é a emergência de uma nova identidade, uma versão de você mesmo que pensa, sente e age naturalmente a partir de um paradigma de prosperidade. Esta nova identidade não é uma máscara ou performance, mas uma evolução autêntica de sua consciência que se reflete automaticamente em todas as áreas de sua vida financeira, criando uma congruência poderosa entre seus pensamentos internos e suas manifestações externas. A terceira descoberta revolucionária que emerge dos estudos sobre a mente próspera é que a riqueza verdadeira jamais surge do desejo vago de ter mais dinheiro, mas sempre da cristalização de um propósito específico, mensurável e emocionalmente carregado que direciona todas as energias mentais para um foco laser. Napoleão Hill identificou que todos os indivíduos verdadeiramente prósperos possuíam o que ele denominava de objetivo principal definido, uma meta tão clara e detalhada que funcionava como um ímã poderoso, atraindo todas as pessoas, circunstâncias e oportunidades necessárias para sua realização. Este não é apenas um objetivo financeiro, mas uma visão completa e multidimensional do estilo de vida que o dinheiro possibilitará. A diferença entre um desejo vago e um propósito definido é a mesma que existe entre uma luz difusa e um raio laser. Ambos contêm energia, mas apenas o laser possui poder suficiente para atravessar obstáculos e criar transformações físicas mensuráveis. Quando você desenvolve clareza absoluta sobre exatamente quanto dinheiro deseja, até que data específica, e principalmente para que propósito utilizará essa riqueza, sua mente subconsciente recebe instruções precisas sobre o que deve procurar, criar e manifestar. Sem esta especificidade, mesmo os esforços mais sinceros se dissipam em energia desperdiçada. O terceiro hábito fundamental envolve a prática diária de definição e refinamento de seus objetivos financeiros com precisão matemática e intensidade emocional. Isto significa estabelecer não apenas valores monetários específicos, mas também cronogramas detalhados, estratégias preliminares e principalmente uma conexão emocional profunda com as razões pelas quais esta riqueza é importante para você. A mente subconsciente responde muito mais poderosamente a objetivos que carregam significado emocional do que aqueles baseados puramente em lógica ou necessidade externa. Esta precisão na definição de objetivos cria um fenômeno psicológico fascinante conhecido como atenção seletiva, onde sua mente começa automaticamente a filtrar a realidade em busca de informações, pessoas e oportunidades que se relacionam com seus objetivos específicos. Você começará a notar conversas, artigos, eventos e situações que antes passavam completamente despercebidos, mas que agora se destacam como peças relevantes do quebra-cabeça de sua prosperidade. Sua percepção se expande e se especializa simultaneamente, tornando-se mais ampla em termos de possibilidades e mais focada em termos de relevância. A clareza de propósito também gera uma qualidade magnética em sua personalidade que atrai naturalmente pessoas e circunstâncias alinhadas com suas aspirações. Quando você sabe exatamente onde está indo e por quê,
Projeta uma confiança e determinação que inspiram outros a querer participar de sua jornada. Oportunidades de negócios, parcerias, investimentos e colaborações começam a surgir com uma frequência que parece quase mágica, mas que na verdade resulta da lei natural de atração operando através de sua clareza de propósito. O processo de definição de propósito requer honestidade brutal consigo mesmo sobre o que realmente deseja versus o que acredita que deveria desejar baseado em expectativas externas. Muitas pessoas sabotam inconscientemente sua prosperidade perseguindo objetivos que não refletem seus valores e desejos autênticos. Quando você alinha seus objetivos financeiros com sua natureza essencial e valores fundamentais, libera uma energia criativa praticamente ilimitada que encontra maneiras inovadoras de transformar aspirações em realidades concretas. A transformação mais profunda acontece quando você percebe que o propósito definido não é apenas uma ferramenta para alcançar riqueza, mas um princípio organizador que confere significado e direção a toda a sua existência. Cada decisão, cada ação, cada pensamento passa a ser avaliado através da lente de sua visão maior, criando uma vida de integridade e propósito que naturalmente produz abundância em todas as suas formas. Sua riqueza se torna não apenas um objetivo a ser alcançado, mas uma expressão natural de quem você está se tornando. Um dos maiores equívocos sobre a criação de riqueza é a crença de que o trabalho árduo por si só garante prosperidade financeira, quando na verdade a diferença crucial reside não na quantidade de esforço, mas na qualidade e direcionamento estratégico desse esforço através do que pode ser chamado de persistência inteligente. Milhões de pessoas trabalham incansavelmente durante toda a vida sem jamais transcender suas limitações financeiras, não por falta de dedicação, mas porque aplicam sua energia de forma dispersa e não estratégica. A verdadeira alquimia da riqueza acontece quando persistência bruta é refinada em persistência inteligente através da aplicação de princípios específicos que multiplicam exponencialmente os resultados de cada unidade de esforço investido. A persistência inteligente diferencia-se da persistência comum através de 3 características fundamentais: flexibilidade estratégica, aprendizado acelerado através de feedbacks, e a capacidade de reconhecer quando continuar numa direção específica e quando pivotar para uma abordagem mais eficaz. Os indivíduos financeiramente bem-sucedidos demonstram uma tenacidade incansável em relação aos seus objetivos finais, mas mantêm flexibilidade absoluta em relação aos métodos utilizados para alcançá-los. Esta combinação de firmeza de propósito com adaptabilidade estratégica permite que naveguem através de obstáculos que derrotariam pessoas menos preparadas mentalmente. O quarto hábito transformador envolve o desenvolvimento desta persistência inteligente através da criação de sistemas de feedback que permitem avaliações constantes e ajustes de curso baseados em resultados mensuráveis. Isto significa estabelecer métricas claras para medir o progresso em direção aos seus objetivos financeiros, criar cronogramas específicos para avaliações de desempenho, e principalmente desenvolver a disciplina mental necessária para fazer mudanças estratégicas quando os dados indicam que uma abordagem não está produzindo os resultados desejados. A maioria das pessoas falha financeiramente não por falta de persistência, mas por persistir em estratégias ineficazes por períodos prolongados. Esta abordagem científica persistência requer o desenvolvimento de uma mentalidade experimental onde cada estratégia é tratada como um teste a ser validado ou descartado baseado em evidências objetivas. Quando você adota esta mentalidade, fracassos temporários se transformam em dados valiosos que informam iterações futuras, eliminando o componente emocional destrutivo que normalmente acompanha contratempos financeiros. Cada obstáculo se torna uma oportunidade de refinamento estratégico ao invés de uma confirmação de limitações pessoais. A persistência inteligente também inclui a sabedoria de reconhecer quando uma oportunidade específica chegou ao fim de seu potencial e quando novas oportunidades emergem que merecem redirecionamento de recursos e atenção. Os mestres da riqueza desenvolvem sensibilidade aguçada para identificar ciclos naturais de oportunidade, sabendo quando intensificar esforços numa direção específica e quando diversificar para novos territórios. Esta flexibilidade estratégica permite que maximizem retornos enquanto minimizam riscos através de timing preciso.
O desenvolvimento desta capacidade requer treino específico em análise objetiva de resultados, desapego emocional de estratégias específicas e coragem para tomar decisões baseadas em lógica ao invés de esperanças ou medos. Muitas pessoas sabotam sua prosperidade permanecendo apegadas a abordagens que já demonstraram ineficácia, simplesmente porque investiram tempo e energia significativos nelas. A persistência inteligente exige disposição para abandonar investimentos passados quando futuras oportunidades oferecem potencial superior. O resultado final desta transformação é o desenvolvimento de uma eficiência quase sobrenatural na criação de riqueza, onde cada hora trabalhada, cada decisão tomada e cada recurso investido produz retornos máximos porque foram aplicados com precisão estratégica. Sua jornada rumo à prosperidade se acelera dramaticamente porque você para de desperdiçar energia em atividades improdutivas e concentra todos os recursos disponíveis nas alavancas mais poderosas para crescimento financeiro. Uma das revelações mais surpreendentes sobre a natureza da riqueza é que oportunidades não se distribuem uniformemente através do tempo, mas surgem em ondas e ciclos que podem ser antecipados, preparados e cavalcados por aqueles que desenvolveram sensibilidade para reconhecer padrões ocultos na dinâmica econômica e social. A maioria das pessoas vive reagindo às circunstâncias conforme elas aparecem, sempre um passo atrás dos eventos, enquanto os verdadeiramente prósperos desenvolveram a habilidade de antecipar mudanças e se posicionar estrategicamente para se beneficiar de transformações que ainda estão por vir. Esta capacidade de leitura de padrões e antecipação de oportunidades representa uma das diferenças mais significativas entre riqueza reativa e riqueza proativa. O desenvolvimento desta sensibilidade para ondas de oportunidade requer estudos sistemáticos de tendências históricas, compreensão profunda dos ciclos econômicos e principalmente o cultivo de uma perspectiva de longo prazo que permite enxergar além das flutuações superficiais do mercado para identificar correntes subterrâneas que criarão as próximas grandes oportunidades de riqueza. Napoleão Hill observou que os indivíduos mais prósperos eram aqueles que conseguiam identificar necessidades futuras e se preparar para satisfazê-las antes que essas necessidades se tornassem óbvias para as massas. Esta habilidade de antecipação se manifesta através do desenvolvimento de uma mentalidade de surfista econômico, sempre observando o horizonte em busca das próximas ondas grandes, preparando-se tecnicamente para aproveitá-las quando chegarem, e principalmente desenvolvendo a coragem e disciplina necessárias para tomar posições quando outros ainda estão duvidando. As maiores fortunas da história foram construídas por indivíduos que tiveram visão e coragem para investir recursos significativos em oportunidades que ainda não eram reconhecidas pelo mercado geral. O quinto hábito fundamental envolve a criação de um sistema pessoal de inteligência de mercado que mantém você constantemente informado sobre tendências emergentes, mudanças tecnológicas, transformações sociais e principalmente sobre as necessidades não satisfeitas que estas mudanças criam. Este sistema não se baseia apenas no consumo passivo de informações, mas na análise ativa e síntese criativa destas informações para identificar padrões e projetar cenários futuros. Você se torna um estudante perpétuo da dinâmica humana e econômica, sempre procurando compreender as forças que moldam oportunidades futuras. A masterização desta habilidade também requer o desenvolvimento de uma rede de relacionamentos estratégicos com indivíduos que operam em diferentes setores e níveis da economia, criando múltiplas fontes de inteligência que permitem uma visão panorâmica das transformações em curso. Estes relacionamentos não são construídas com propósitos puramente instrumentais, mas baseadas em valor mútuo genuíno, onde você contribui com insights e recursos para outros enquanto recebe informações e perspectivas que ampliam sua compreensão das oportunidades emergentes. A aplicação prática desta habilidade envolve a criação de um portfólio diversificado de investimentos em tempo, energia e recursos financeiros que se posiciona estrategicamente para se beneficiar de múltiplas ondas de oportunidades simultaneamente. Ao invés de apostar tudo numa única oportunidade, você desenvolve uma abordagem de múltiplas apostas que maximiza suas chances de capturar pelo menos algumas das grandes ondas que inevitavelmente surgirão. Esta diversificação estratégica reduz riscos enquanto amplia exponencialmente seu potencial de retornos.
O resultado final desta masterização é o desenvolvimento de uma capacidade quase profética para estar no lugar certo, na hora certa, com os recursos certos, repetidamente ao longo de sua carreira financeira. Sua riqueza não depende mais de trabalho linear ou sorte, mas da habilidade sistemática de identificar e cavalgar as ondas mais poderosas de oportunidade que surgem nos mercados e na sociedade, transformando numa força da natureza econômica que prospera independentemente de condições externas. A diferença mais fundamental entre aqueles que acumulam riqueza linear e aqueles que criam fortuna exponencial reside na compreensão e aplicação dos princípios matemáticos que governam a multiplicação de recursos através de alavancagem estratégica, onde cada unidade de esforço ou investimento é amplificada através de sistemas que produzem retornos compostos ao longo do tempo. A maioria das pessoas opera numa mentalidade de troca direta, tempo por dinheiro, esforço por resultado, sem jamais descobrir que existem mecânicas financeiras que permitem que uma única ação bem planejada gere benefícios continuados que se multiplicam automaticamente sem necessidade de intervenção constante. Esta compreensão da multiplicação exponencial não é puramente teórica, mas requer desenvolvimento prático de habilidades específicas em identificação e criação de sistemas de alavancagem que podem incluir desde investimentos compostos até a construção de negócios escaláveis que geram receita independentemente de sua presença física constante. Os verdadeiros construtores de riqueza aprendem a pensar em termos de sistemas ao invés de transações isoladas, sempre perguntando como cada decisão pode criar valor duradouro que continua se multiplicando após o esforço inicial ter sido completado. O sexto hábito transformador consiste em desenvolver fluência nos princípios matemáticos e psicológicos que governam crescimento exponencial, começando com compreensão profunda dos juros compostos não apenas como conceito financeiro, mas como lei natural que se aplica a todas as áreas da criação de valor. Quando você realmente entende que pequenas melhorias consistentes aplicadas sistematicamente produzem resultados dramaticamente superiores a esforços esporádicos intensos, cada decisão diária se torna uma oportunidade de alimentar processos exponenciais que eventualmente produzirão abundância automática. Esta mentalidade exponencial se manifesta através da criação deliberada de múltiplas fontes de receita que operam segundo princípios diferentes, diversificando não apenas setores de investimento, mas mecânicas de geração de valor. Algumas fontes podem ser baseadas em crescimento linear previsível, outras em potencial exponencial com maior risco, e outras ainda em fluxos passivos que requerem manutenção mínima. Esta diversificação de mecânicas financeiras cria resiliência e amplifica oportunidades de crescimento acelerado quando condições favoráveis se alinham. A aplicação prática destes princípios requer disciplina para sacrificar gratificações imediatas em favor de benefícios compostos de longo prazo, mas também criatividade para identificar oportunidades onde pequenos investimentos iniciais podem gerar retornos desproporcionalmente grandes através de timing correto e posicionamento estratégico. Os mestres da multiplicação exponencial desenvolvem sensibilidade para reconhecer quando uma oportunidade possui características que permitem scaling dramático com investimentos incrementais relativamente pequenos. O desenvolvimento desta capacidade também envolve compreensão profunda da psicologia dos mercados e massas, permitindo que você identifique momentos onde percepções incorretas criam oportunidades temporárias de adquirir ativos valiosos por preços substancialmente abaixo de seu valor real. Esta habilidade de reconhecer desconexões entre valor percebido e valor real permite aquisições estratégicas que se beneficiam tanto da correção natural dos mercados quanto do crescimento orgânico dos ativos ao longo do tempo. A masterização completa desta ciência resulta na criação de uma máquina de riqueza pessoal que opera com eficiência crescente, onde cada componente alimenta e amplifica outros componentes, criando loops de feedback positivo que aceleram o crescimento wealth de forma sustentável. Sua prosperidade se torna uma força autoperpetuante que cresce independentemente de circunstâncias externas, transformando numa entidade econômica que prospera através de múltiplos ciclos e condições de mercado. Uma das descobertas mais profundas sobre a natureza da verdadeira riqueza é que ela raramente é criada em isolamento, mas emerge invariavelmente através de redes de relacionamentos estratégicos onde cada conexão multiplica exponencialmente as oportunidades, recursos e capacidades disponíveis para todos os participantes.
Napoleão Hill identificou que praticamente todas as grandes fortunas foram construídas através daquilo que ele denominou mastermind, grupos de indivíduos que combinaram seus conhecimentos, recursos e influências para criar valor que nenhum deles poderia gerar individualmente. Esta não é simplesmente uma questão de networking casual, mas a arte científica de cultivar relacionamentos que se tornam catalisadores poderosos de crescimento mútuo. A compreensão desta dinâmica relacional revela que riqueza sustainable não é um jogo de soma zero onde alguns ganham às custas de outros, mas um processo colaborativo onde valor genuíno é criado através de sinergias que beneficiam todos os participantes de forma exponencial. Os indivíduos verdadeiramente prósperos desenvolveram maestria na arte de identificar oportunidades onde podem contribuir significativamente para o sucesso de outros enquanto simultaneamente avançam seus próprios objetivos, criando alianças poderosas baseadas em benefício mútuo genuíno ao invés de exploração unilateral. O sétimo hábito fundamental envolve o desenvolvimento sistemático de sua capacidade de criar e nutrir relacionamentos que funcionam como multiplicadores de oportunidade, começando com a transformação de sua própria mentalidade de escassez competitiva para abundância colaborativa. Isto requer mudança fundamental na forma como você se relaciona com outras pessoas prósperas, deixando de vê-las como competidores a serem derrotados para reconhecê-las como potenciais aliados com quem pode criar valor exponencial através de colaboração estratégica inteligente. Esta transformação relacional começa com o desenvolvimento autêntico de valor pessoal que você pode contribuir para outros, porque relacionamentos prósperos são sempre baseados em reciprocidade genuína ao invés de dependência unilateral. Você deve se tornar alguém que outros indivíduos de sucesso querem em sua própria rede porque reconhecem que você possui conhecimentos, habilidades, recursos ou perspectivas que podem contribuir significativamente para seus projetos e aspirações. Esta contribuição de valor pode manifestar-se através de expertise técnico, conexões estratégicas, recursos financeiros, ou simplesmente perspectivas únicas que ajudam outros a enxergar oportunidades que poderiam passar despercebidas. A masterização desta alquimia relacional também requer desenvolvimento de habilidades interpessoais sofisticadas que permitem comunicação efetiva com personalidades diversas, negociação de acordos mutuamente benéficos, e principalmente a capacidade de manter relacionamentos de longo prazo que sobrevivem a flutuações econômicas e mudanças de circunstâncias. Os relacionamentos mais valiosos são aqueles que transcendem transações específicas e se baseiam em respeito mútuo, confiança construída através do tempo, e compromisso compartilhado com crescimento contínuo. O desenvolvimento prático desta capacidade envolve criação deliberada de oportunidades para interação com indivíduos que operam em níveis superiores de sucesso financeiro, não através de aproaches superficiais ou interesseiros, mas através de contribuições genuínas de valor que demonstram sua capacidade de ser um parceiro valioso em empreendimentos futuros. Isto pode incluir participação em eventos estratégicos, contribuições em projetos colaborativos, ou simplesmente oferecimento de expertise em áreas onde você possui competência diferenciada que pode beneficiar outros. A arte da alquimia relacional também inclui desenvolvimento de sensibilidade para reconhecer quando relacionamentos específicos chegaram ao fim de seu potencial colaborativo e quando novas conexões oferecem oportunidades superiores para crescimento mútuo. Relacionamentos prósperos são dinâmicos e evolutivos, requerendo investimento contínuo de tempo e atenção, mas também flexibilidade para reconhecer quando energia pode ser redirecionada para conexões mais promissoras sem queimar pontes ou criar animosidades que poderiam prejudicar reputação futura. O resultado final desta masterização é a criação de uma rede de relacionamentos que funciona como um ecossistema próspero onde oportunidades, informações, recursos e influências circulam naturalmente, criando benefícios continuados para todos os participantes. Sua prosperidade se torna intimamente conectada ao sucesso de outros, criando incentivos naturais para contribuição contínua e crescimento coletivo que transcende qualquer limite individual que você poderia alcançar operando em isolamento. A transformação final e mais profunda na jornada rumo à riqueza ilimitada acontece quando os hábitos, práticas e princípios que você tem cultivado se integram completamente em sua identidade fundamental, criando uma nova versão de você mesmo que pensa,
sente e age naturalmente a partir de um paradigma de abundância absoluta. Esta não é uma mudança superficial de comportamento ou uma máscara temporária, mas uma evolução autêntica de sua consciência que se reflete automaticamente em cada decisão, cada interaction e cada oportunidade que surge em sua experiência diária. Esta integração completa acontece quando você deixa de fazer coisas para se tornar próspero e simplesmente age naturalmente como alguém que é próspero, eliminando qualquer dissonância entre sua identidade interna e suas manifestações externas. A riqueza deixa de ser algo que você busca externamente e se torna uma expressão natural de quem você se tornou internamente. Cada pensamento alinhado com abundância, cada decisão baseada em possibilidade ao invés de limitação, e cada ação dirigida por visão ao invés de medo se torna automática porque reflete sua nova natureza essencial. O desenvolvimento desta identidade próspera requer confronto honesto e resolução de qualquer conflito interno entre seus objetivos conscientes de riqueza e crenças subconscientes que podem estar sabotando seus esforços. Muitas pessoas descobrem que possuem resistências ocultas à prosperidade baseadas em programações familiares, experiências traumáticas passadas, ou sistemas de crenças que associam riqueza com corrupção moral. Estas resistências devem ser identificadas e transformadas para que sua identidade próspera possa emergir sem conflitos internos destrutivos. A consolidação desta nova identidade também envolve desenvolvimento de rituais diários e práticas de manutenção que nutrem e fortalecem continuamente sua consciência próspera, prevenindo que pressões externas ou contratempos temporários causem regressão a padrões mentais limitantes. Estes rituais podem incluir práticas de visualização, estudos contínuos de princípios de prosperidade, análises regulares de progresso e resultados, e principalmente cultivo deliberado de estados emocionais que se alinham com abundância e possibilidade infinita. A identidade próspera madura manifesta-se através de uma congruência poderosa entre valores internos e ações externas, onde cada aspecto de sua vida reflete e reforça sua natureza abundante. Suas decisões de investimento, suas escolhas de relacionamentos, suas estratégias profissionais, e até mesmo suas atividades de lazer se alinham naturalmente para criar uma vida integrada que expressa prosperidade em todas as suas dimensões. Você se torna um campo magnético irresistível para oportunidades porque cada fibra de seu ser vibra na frequência da abundância genuína. O processo final desta transformação envolve transcendência da necessidade de riqueza como validação externa ou segurança psicológica, permitindo que você crie e acumule prosperidade a partir de uma posição de completude interna ao invés de carência emocional. Paradoxalmente, quando você deixa de precisar de riqueza para se sentir completo, sua capacidade de criá-la se multiplica exponencialmente porque você opera a partir de inspiração ao invés de desespero, abundância ao invés de escassez, e contribuição ao invés de extração. Esta evolução culmina no reconhecimento de que riqueza verdadeira não é meramente acumulação de recursos financeiros, mas masterização completa das leis que governam criação e circulação de valor em todas as suas formas. Você se torna um artista da prosperidade que cria abundância não apenas para si mesmo, mas para todos aqueles cuja vida você toca, transformando sua própria jornada de enriquecimento numa força benéfica que eleva a prosperidade geral de sua comunidade e sociedade. Chegamos ao final de uma jornada que revelou os 3 pilares fundamentais que separam aqueles que vivem em limitação financeira daqueles que desfrutam da abundância ilimitada. Cada palavra compartilhada hoje não foi escolhida por acaso, mas cuidadosamente selecionada para plantar sementes de transformação em sua consciência que continuarão germinando e florescendo muito depois que este conteúdo termine. O conhecimento que você absorveu representa décadas de pesquisa condensada sobre a ciência exata da criação de riqueza, validada através das experiências de centenas dos indivíduos mais prósperos da história moderna. A verdadeira magia desta transformação não reside na complexidade dos princípios apresentados, mas em sua simplicidade profunda e aplicabilidade imediata. Você descobriu que a distância entre sua situação financeira atual e a riqueza ilimitada que deseja não é medida em anos de trabalho árduo ou golpes de sorte, mas em 3 mudanças específicas de hábitos que podem começar a ser implementadas no exato momento em que você decidir abraçar completamente esta nova realidade. A recondicionalização de sua mente subconsciente,
o desenvolvimento de persistência inteligente e a cristalização de um propósito definido emocionalmente carregado representam as únicas ferramentas que você precisa para reescrever completamente sua história financeira. O que você está experienciando neste momento não é apenas o final de um vídeo, mas o início de uma nova era em sua relação com a prosperidade. Cada insight que tocou sua alma durante esta jornada é um convite para transcender as limitações que até hoje definiram sua realidade econômica e abraçar uma versão expandida de você mesmo que já possui tudo o que é necessário para criar abundância infinita. A transformação real começará no instante em que você sair desta experiência e tomar a primeira ação concreta alinhada com os princípios que acabou de descobrir, porque conhecimento sem aplicação é meramente entretenimento intelectual. A responsabilidade que agora repousa em suas mãos é simultaneamente simples e profunda. Você possui escolha absoluta sobre aceitar ou rejeitar esta oportunidade de transformação que se apresenta diante de você. Milhões de pessoas assistirão a este conteúdo, mas apenas uma pequena porcentagem terá coragem e disciplina para aplicar consistentemente os princípios revelados até que se tornem segunda natureza. A pergunta que ecoará em sua mente nos próximos dias não é se estes princípios funcionam, eles foram validados através de gerações de indivíduos prósperos, mas se você possui determinação suficiente para persistir na aplicação deles até que produzam os resultados extraordinários que você merece. A jornada que se inicia agora transformará não apenas sua conta bancária, mas sua compreensão fundamental sobre seu próprio potencial e lugar neste universo de possibilidades infinitas. Você está a 3 hábitos da riqueza ilimitada, e o primeiro passo desta transformação é reconhecer que este momento representa um ponto de virada definitivo em sua história pessoal. Você nunca mais será a mesma pessoa que começou esta experiência, porque agora possui as chaves mestras que abrem todas as portas da abundância. Se este conteúdo despertou algo profundo em sua alma, se você sentiu uma ressonância verdadeira com essas verdades universais sobre prosperidade, então honre essa conexão curtindo este vídeo, compartilhando com pessoas que também merecem esta transformação, e principalmente inscrevendo-se neste canal para continuar esta jornada de descoberta e crescimento que apenas começou, porque você merece muito mais do que se permitiu sonhar até hoje.